Olá, olá, 21 de setembro de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Ônibus voltam a circular na capital depois de paralisação de domingo, exigindo maior segurança. Polícia acaba com baile funk que reuniu 6.000 pessoas no anel viário. Acidentes com morte marcam fim de semana na região tocantina. Serviço de teste rápido de Covid-19 é ampliado para pessoas com deficiência. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Você pode ter certeza que esse é o desejo de toda a nossa equipe, que você tenha uma semana abençoada, com muita saúde, com muita paz. Estamos aqui de volta no nosso Bom Dia Maranhão, o telejornal que há mais tempo está no ar na TV Maranhense. Em nome de toda a nossa equipe, nosso muito obrigado por essa audiência que só cresce em todo o Maranhão. A partir de agora, muita informação para você. A informação não para até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Que bom que a gente está junto, hein? Segunda-feira, começando mais uma semana. Vem com a gente porque aqui tem muita informação para você até às 8 horas da manhã. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre o Alzheimer. A gente vai falar sobre o assunto, inclusive, entrevistando no Bom Dia uma geriatra, uma especialista no assunto, que vai trazer detalhes para nós sobre, por exemplo, a importância do diagnóstico precoce de Alzheimer. Daqui a pouco eu vou conversar aqui no Bom Dia com uma geriatra sobre esse assunto e trazer detalhes para você ligado com a gente nesta manhã, hein? Olha, depois de uma paralisação no domingo, o sistema de transportes públicos da capital, o sistema de transportes públicos já voltou a funcionar normalmente. Uma dúvida das pessoas, será que tem ônibus para circular hoje? Ontem foi um dia bastante complicado, o domingo que as pessoas tiveram restrição aí nessa mobilidade urbana. E a gente vai agora ao vivo saber se realmente os ônibus já estão circulando nessa manhã na capital de todos os maranhenses. O Eduardo, bom dia. Ônibus circulando normalmente nessa segunda? Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima semana a todos. Ônibus circulando normalmente nesta segunda-feira. Inclusive essa que foi a informação que foi repassada ontem pelo Sindicato dos Rodoviários após a paralisação. A gente vai ver daqui a pouquinho, mas a gente vai mostrar, pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, José Antônio Teixeira, mostrar a movimentação neste momento. Só o ônibus ali mais ao fundo que está passando no sentido contrário, aqui da Avenida Jerônimo de Albuquerque. Neste momento não tem nenhum ônibus passando aqui, mas ali do outro lado, daqui a pouco, do outro lado da pista, vai perceber, já vem mais 2 ônibus ali do sistema de transporte público da capital, esse sentido que a gente se encontra. Olha, o ônibus ali passando do outro lado, o ônibus circulando normalmente na manhã desta segunda-feira, nenhum tipo de problema aí para os usuários. A gente sabe que são muitas pessoas que dependem do transporte público aqui na capital São Luís, que não terão nenhum tipo de problema nesta segunda-feira, felizmente aí, né? Ontem foi um dia muito complicado, como você disse, Adalberto, mas hoje os ônibus circulando normalmente, os ônibus que atuam tanto aqui dentro aqui da capital São Luís, como a gente hoje, que a gente pôde perceber, passando ali também esses ônibus que atuam por toda a grande ilha de São Luís, que fazem essa linha para outros municípios, como São José de Ribamar, Raposa e Passos do Lumiar. Como você disse, Adalberto, a nossa equipe já acompanhou, nossa equipe de reportagem da TV Difusora acompanhou como foi esse domingo. Foi sem transporte coletivo e aí a paralisação afetou boa parte das linhas e, claro, os usuários, as pessoas que dependem do transporte público aqui na capital São Luís. Vamos acompanhar na reportagem. No viário, subindo as Cajazeiras, próximo à Praça da Bíblia, os motoristas pararam os coletivos na manhã de domingo para protestar contra a morte de mais um rodoviário durante um assalto a ônibus em São Luís. Os motoristas, por surpresa minha, decidiram parar. Primeiro numa empresa, depois veio para o sistema todo aqui perante o Corpo do Bombeiro, né, aqui nas Cajazeiras. Então essa reivindicação está sendo feita e mais tarde eu vou me reunir com eles e vou ver como é que a gente vai decidir aqui sobre essa paralisação, né, de alerta, pode-se dizer, para chamar a atenção das nossas vidas, né, tanto de motorista e cobrador como dos passageiros. Passageiros seguiam o percurso a pé, mas apoiaram a manifestação. Acho que estão certos, né, que mataram o motorista ontem, né, tem que paralisar mesmo, né, para ver o que vão fazer, né, ver se eles tomam uma providência para ver se pega esses caras que fizeram isso, né. Este motorista lamenta a perda de mais um colega de profissão em pleno cumprimento do trabalho e revela que o medo é um companheiro constante. Por esta perda de um grande companheiro de trabalho, um pai de família, nós saímos de casa todo dia para ganhar o sustento da nossa família. E, infelizmente tem acontecido no transporte de São Luís esse tipo de situação, né? Onde os ladrões invadem o ônibus, né? Como se nós fôssemos os bandidos e acabam ceifando a vida de um pai de família.
O crime aconteceu na noite deste sábado, próximo ao elevado da Coama. O motorista Francisco Carlos Teixeira da Silva foi assassinado dentro do coletivo em que trabalhava, o ônibus que faz linha Bequimão e Pazzi. A manifestação forçou uma reunião entre representantes dos rodoviários e da segurança pública. Está sendo já iniciada daqui a pouco uma reunião com o sistema de segurança pública, recebendo o pessoal do Sindicato dos Motoristas para fazer um alinhamento daqui para frente de ações mais intensas. Porque, na verdade, a Polícia Militar ela tem realizado diversas operações policiais, denominada Operação Catraca. E essa Operação Catraca ela tem retirado de circulação vários elementos à margem da lei na prática de delitos como esse de assalto a coletivo. Tá então, Adalberto, você pôde acompanhar os telespectadores, a reportagem da Bel aí que mostrou essa situação complicada após a morte, a categoria, os rodoviários realmente revoltados com essa situação da falta de segurança, também esse sentimento sendo compactuado pelos usuários, as pessoas, os passageiros aí que necessitam e que até entendem aí a questão da revolta, da paralisação, como mostrou na reportagem alguns passageiros compactuando aí com o sentimento aí de dor, revolta, lamentando aí a morte de mais esse rodoviário. Ontem à tarde, eu estava de plantão na TV Difusora e a gente seguiu acompanhando esse caso aí da morte envolvendo esse rodoviário, mais um motorista que foi assassinado aí do transporte público aqui da capital São Luís. À tarde a gente continua acompanhando essa movimentação e vamos assistir agora na reportagem. Na casa onde morava Francisco Carlos Teixeira da Silva, parentes, vizinhos e amigos lamentavam a morte do rodoviário. A tristeza pôde ser percebida no semblante das pessoas. Francisco Carlos foi assassinado na noite de sábado. A Polícia Militar conseguiu prender 2 suspeitos, um deles em casa, no bairro da Aurora, e outro no Recanto dos Vinhais. A dupla confessou o crime de latrocínio. Já existem 2 pessoas presas responsáveis pelo cometimento desse latrocínio, inclusive tendo as 2 confessado a prática do delito, mas existem ainda alguns vestígios que foram coletados no local de crime que precisam passar pelo crivo de uma perícia. Essa prova material é que dá certeza para a gente da autoria do crime. Então, por exemplo, foi encontrado e já identificado um chinelo de um dos autores no local do fato. Então, com esse chinelo, a gente consegue coletar DNA e ter a certeza absoluta que aquele sujeito que confessou o crime efetivamente estava no local do fato. Tudo começou aqui nas proximidades da Praça Maria Aragão. Foi neste local que os 2 bandidos entraram no ônibus coletivo. Aqui na altura do bairro do Coafuma, nas proximidades da Curva do 90, segundo a polícia, foi o local onde a dupla de assaltantes anunciou o assalto. Até que aqui no elevado da Coama aconteceu o assassinato. Um dos bandidos atirou 3 vezes. 2 disparos acertaram a cabeça do rodoviário. O motorista morreu na hora. No local do crime, a polícia apreendeu projéteis e um chinelo que será fundamental no trabalho da perícia. Em protesto, o transporte público parou neste domingo, mas, segundo o Sindicato dos Rodoviários, nesta segunda os ônibus voltam a circular normalmente. Na terça haverá uma nova reunião da categoria com a cúpula da segurança. Não está descartada uma nova paralisação, caso as reivindicações dos rodoviários não sejam atendidas. Tá aí então, Adalberto. Tem mais essa reunião marcada para amanhã. Hoje os ônibus circulando normalmente. Ao que tudo indica também amanhã vai circular normalmente, mas vai acontecer essa reunião entre rodoviários, mais uma reunião entre rodoviários e a cúpula de segurança marcada para amanhã, pela manhã. Vamos às notas, Adalberto. A empresa Ratrans, que era a empresa que a vítima prestava serviço, está profundamente abalada, disse em nota que está profundamente abalada com o latrocínio que tirou a vida do colaborador Francisco Teixeira, ocorrido no bairro da Coama. Esse assassinato que aconteceu no último sábado, a empresa está prestando, segundo ela, todo o auxílio, apoio à família da vítima, junto à qual se une nesse momento de dor profunda. A Ratrans também está acompanhando o desdobramento do caso junto à Secretaria de Segurança Pública. Já o SET, que é aí responsável
pela toda essa estrutura, todo o transporte público da capital São Luís, que é o Sindicato das Empresas de Transporte, lamentou profundamente também o latrocínio que tirou a vida do motorista Francisco Teixeira na noite do último sábado, quando o mesmo estava exercendo seu trabalho com zelo e dignidade, segundo nota do SET, que também se solidarizou com a família da vítima nesse momento de dor e pesar, e também relatou que está acompanhando o caso junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Ao longo do nosso vídeo, vocês já puderam perceber, muitos ônibus já passaram aqui na Avenida Jerônimo de Albuquerque, que é uma das principais avenidas de São Luís. Então as pessoas que nos acompanham em casa, que vão necessitar pegar ônibus daqui a pouco, necessitam do transporte público, serviço essencial para a capital maranhense, como para qualquer outra cidade, pode sair tranquilamente de casa, que os ônibus estão circulando normalmente nesta segunda-feira. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho o Eduardo volta circulando pela cidade, trazendo informação para você ao vivo aqui do nosso Bom Dia. Olha, aqui na capital, você sabe que nós estamos na Semana Nacional do Trânsito, né? A programação é variada, é vasta, e aqui na capital uma ação de conscientização do trânsito foi realizada nesse final de semana. Vamos ver. A ação aconteceu na área do Espigão Costeiro, na região da Península, em São Luís, local de grande circulação de pessoas todos os dias. Movimentação que aumenta aos finais de semana. Entre as atividades, abordagens aos pedestres, como forma de orientar sobre medidas de precaução para um trânsito mais seguro. Material didático foi distribuído. A ação teve caráter educativo. Nosso objetivo, além de informar sobre a própria legislação de trânsito, é falar sobre os perigos, né, que dirigir sob efeito de álcool, ele acaba trazendo tanto para quem dirige quanto para as outras pessoas, né? O enfoque também não é somente no motorista, mas também no passageiro. A ação é uma parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito e a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Houve teste com o uso do etilômetro, de forma educativa, para orientar as pessoas. O trabalho repressivo permanece, com as barreiras de lei seca. Paralelo a essa ação educativa, nós estamos tendo normal a lei seca de hoje, normal. Então a gente vem com a parte educativa e tem os colegas que fazem a parte repressiva, aquelas pessoas que não vão pelo amor, inclusive vão pela dor. A ação deste domingo ainda faz parte da Semana Nacional de Trânsito, que teve início aqui no Maranhão no dia 17 e segue até o dia 25 deste mês. Paralelamente a essa ação, está tendo outras ações, né, em outros locais da cidade. A gente escolheu no domingo à tarde um local de grande circulação, que é o Espigão, né, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível e trazer mais paz para o nosso trânsito, né, salvar vidas. Para que essas vidas sejam salvas, depende muito aí da mudança de postura dos motoristas. Motorista é extremamente importante dentro desse quadro aí, inclusive sendo mais prudente no trânsito, né? Um abraço às pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, no Facebook, Rodolfo Guimarães em Coroatá, Lenise Costa em Bacurituba, a Ioná Sena, a Soninha Campos está com a gente também, ligada nessa manhã de segunda-feira aqui no nosso Bom Dia nas nossas plataformas digitais. Confira agora o nosso giro de notícias. O primeiro trimestre da pandemia de Covid-19, declarada oficialmente em 11 de março, ocasionou uma perda média de 20,1% na renda dos brasileiros, baixando o valor de R$ 1.118 para R$ 893 mensais. No cálculo, consideram-se mercados formal e informal e também a parcela de trabalhadores sem emprego. Os apontamentos constam da pesquisa Efeitos da Pandemia sobre o Mercado de Trabalho Brasileiro, coordenada pela Fundação Getúlio Vargas. A Caixa Econômica Federal encerra nesta segunda-feira os depósitos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço Emergencial, com pagamentos de até um salário mínimo, R$ 1.045, aos trabalhadores com contas vinculadas ao fundo. O dinheiro pode sair de contas inativas de empregos anteriores e ativas do atual emprego. Ao todo, o governo pretende injetar R$ 37,8 bilhões na economia, beneficiando cerca de 60 milhões de trabalhadores. O pagamento será feito por meio da conta poupança digital da Caixa e o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Segundo o balanço divulgado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, metade das operadoras vendeu viagens para os meses de novembro e dezembro deste ano. As operadoras são empresas que montam pacotes e programas de viagens, que são comercializados pelas agências de turismo, e os membros da associação representam 90% dos roteiros de lazer vendidos no Brasil. O Nordeste está entre os principais destinos de turistas.
Nós vamos para o intervalo, mas antes vamos ver como é que está o tempo em Imperatriz. As imagens são do climaovivo.com. Olha só, bela imagem aí do rio Tocantins. Por lá, hoje em Imperatriz predomina céu claro a parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada à tarde. Tá aí, portanto, a mínima em Imperatriz hoje 24 e a máxima 38 graus, hein, gente? Bela imagem aí, ao vivo de Imperatriz, aqui no nosso Bom Dia. No próximo bloco, a polícia acaba com o baile funk que reuniu cerca de 6 mil pessoas no anel viário na capital. E mais, serviço de teste rápido da Covid-19 é ampliado para pessoas com deficiência. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tem ainda Silvan Alves falando de segurança, um instante só. Estamos de volta ao vivo para todo o Maranhão com um bom dia aqui na TV Difusora. Olha, um baile funk acabou em tumulto com a chegada da Polícia Militar na madrugada de domingo no bar, ali na região do Anel Viário, aqui em São Luís. Quem tem os detalhes para nós é Eduardo Bueno, que está comigo ao vivo. Ô Eduardo, confusão foi grande lá, hein? Bom dia a todos. Essa festa aconteceu na madrugada de sábado para domingo. 6 mil pessoas estavam reunidas, então, nesse bar que é muito conhecido aqui na região do Anel Viário. A polícia primeiro chegou com uma viatura lá, como o efetivo era pouco, eles solicitaram um apoio maior e então chamaram aí o dono, que seria o seu Antônio Silva. Ele subiu para o palco e lá de cima, junto com a principal atração, que é o MC Carioca, MC Urubuzinho, eles ficaram então aí incitando a população. A polícia utilizou gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral para dispersar a quantidade de gente que estava reunida nesse local. Voltamos ao estúdio. Ô Bueno, está me ouvindo? Bueno, os organizadores do evento lá, durante o evento, aquilo que você falou, né? Quando a polícia chegou lá, naquela ação, eles ficaram incitando ali, jogando, digamos assim, as pessoas contra os policiais, mas ao mesmo tempo aí, os organizadores do evento usaram as redes sociais também para falar sobre esse caso. Segundo eles, desde cedo já tinha muita gente no local e só no final ali foi que a polícia agiu. Tem esse lado da questão também, né? Exatamente, foi isso que eu acabei de falar. Inicialmente, só uma viatura chegou no local, o efetivo era pequeno, e aí então os donos, os organizadores, as atrações da festa consideraram então que nesse caso se tratava aí de algum tipo de preconceito. Só que a informação que a gente conseguiu apurar é que, na verdade, a polícia estava aguardando o apoio de outras viaturas. Foi uma única viatura, o efetivo era pequeno para controlar a quantidade de gente, e por isso demoraram a entrar no local. Portanto, Eduardo Bueno trazendo as informações para nós dessa ação da polícia lá no Anel Viário. Muita gente, cerca de 6 mil pessoas, segundo a polícia, reunidas. A imagem mostra, né? A quantidade realmente muito grande de pessoas aí nesta ação da polícia que aconteceu, repito, aqui na capital. A gente continua falando de segurança, agora com a participação de Silvan Alves. Silvan, você viu a quantidade de gente desse baile aí aqui na capital, Silvan? Pois é, e é um detalhe que fere as portarias, né, que estão em vigor da Secretaria de Saúde, do Governo do Estado, né, onde não é permitido esse tipo de aglomeração. Então, por isso, a polícia foi lá para solicitar, inclusive no primeiro momento, quando chegou a viatura, era para solicitar o licenciamento, né, os documentos que teriam autorizado. E aí, ao invés de apresentar essa documentação, o proprietário lá do estabelecimento teria, juntamente com o MC, que estava se apresentando lá, insuflado a população contra a polícia. Por pouco isso não acaba em tragédia, porque nas imagens você vê aquele monte de gente, todo mundo querendo sair tudo de uma vez, correndo, um monte de gente correndo, e aí a sorte foi não ter ninguém que caísse e fosse pisoteado, porque haviam cerca de 6 mil pessoas nesse baile. É claro que o proprietário, quando a polícia terminou essa ação, foi procurá-lo, ele não foi mais encontrado no local, foi notificado, o estabelecimento está notificado que hoje ele deve comparecer na Delegacia de Costumes e Diversões Públicas para que ele assuma a responsabilidade de ter ferido, inclusive, as portarias editadas pelo Governo do Estado. O detalhe é que esses bailes hoje em dia, eles nem anunciam mais nos meios de comunicação, pelas redes sociais já chamam todo mundo, já se sabia antecipadamente que provavelmente teria um grande número de pessoas ali concentradas naquela região, né? Precisa também que o poder público fique atento para tentar, pelo menos, antecipar, né? Tentar se antecipar situações como essa, porque o baile poderia ter terminado mais cedo, inclusive. Porque o ideal é nem acontecer um baile nessa proporção. No período como esse, No período como esse. É preciso respeitar o distanciamento, enfim. Sim. Então é preciso ficar atento para essa ação.
Silvão, eu queria falar contigo antes sobre outro assunto, que é essa situação dos ônibus. Essas operações eram fundamentais que vinham acontecendo, a Operação Catraca, os ônibus sendo parados e tudo. E o sistema de transportes parou no domingo exatamente para exigir isso. Ainda bem que já houve essa reunião para afinar e a tendência é que elas voltem a acontecer com uma frequência maior, né? Exatamente, é preciso, porque você vê aí que nos últimos meses houve um aumento, um acréscimo nessa quantidade de ocorrências aí. Por exemplo, ali naquele trecho da curva do 90 até ali próximo do Fórum Eleitoral, naquele terreno lá, o muro está quebrado, não sei se você já observou, uma chuva forte que teve esse ano, derrubou uma parte daquele muro, eles descem justamente ali naquele buraco. Obriga o motorista ali, pelo que se sabe, o motorista ele não quis parar ali por causa da corrente de tráfego e não é um local adequado para parar, e aí por isso o assaltante teria atirado nele porque queria que ele abrisse a porta para eles descerem ali, como eles sempre vêm descendo ali naqueles assaltos ali da curva do 90. Aqui na área Itaquibacanga, os assaltos continuam acontecendo no eixo da barragem, depois da barragem, lá em frente ao campus universitário do Bacanga. Então, é preciso que retornem essas operações com todo vigor. Por exemplo, um batalhão que foi criado, treinado especificamente para essa finalidade, ele hoje está restrito à área aqui da Liberdade Cambô, que é o batalhão Tiradentes. Então, há muita reclamação dos rodoviários, havia até uma proximidade dos rodoviários com o batalhão Tiradentes, não é? De ligarem, passarem informação, e o batalhão atendia sempre muito bem esse tipo de ocorrência. Silvana, na tarde de domingo, um homem foi preso por tentar matar a própria esposa. Isso foi em Pedreiras, mais uma tentativa de feminicídio, infelizmente, né? Pois é, e esse indivíduo ele foi preso pela polícia porque o que ele tentou simular, ele atingiu a esposa com um golpe de faca na garganta, levou ela para o hospital e lá ele tentou fazer parecer ou tentou induzir os médicos de que ela teria tentado suicídio. Só que os médicos viram, né, a intensidade do golpe, né, e descartaram a possibilidade de que ela mesma tivesse se ferido naquela profundidade. E aí chamaram a polícia, ele foi preso, foi conduzido, ele é conhecido lá em Pedreiras como Zé da Diamba. Ele foi conduzido lá para a delegacia regional, onde ele foi autuado em flagrante. A vítima, não é, até ontem, essa senhora permanecia em estado grave devido à intensidade do golpe que ela recebeu. Obrigado, viu, Silvão, pelas informações. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora, chega com a sua equipe cedinho, já na madrugada, para fazer o Bandeira 2. Olha, no período de pandemia, as mães que têm filhos com deficiência ou doença rara, elas tiveram que dar, claro, mais atenção a eles, não é? Ao mesmo tempo, elas têm o desafio de cuidar de sua saúde mental. Eu lembro muito bem aqui quando eu recebi o diagnóstico do Rafael, uma semana após nascimento, a primeira coisa que eu pensei é muita responsabilidade. De fato, é muita responsabilidade. Com o olhar sempre voltado para a criança, as mães muitas vezes vivem uma sobrecarga de responsabilidade. E esse cuidado se mostrou ainda mais delicado durante o período de isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19. Esse papel tem sido ainda mais difícil para as responsáveis pela missão do cuidar e educar os filhos com algum tipo de deficiência ou doenças raras. É o caso de Ana Meire, mãe do Rafael, de 9 anos, portador da síndrome de Down. A própria sociedade, ela impõe a você uma carga grande, né? Parece que você eleva uma responsabilidade, um compromisso, um trabalho realmente muito pesado. Com as escolas fechadas e sem um cronograma regular de atividades, a rotina tem sobrecarregado ainda mais esse público, provocando em muitos casos o adoecimento emocional. A importância da gente também voltar esse olhar para essas mães e apontar que elas também precisam ser cuidadas, elas também precisam desse cuidado e também se permitir. Né? Então, é muito importante que essa mãe ela também esteja atenta para esse autocuidado. Eu preciso estar inteira, eu preciso estar bem, para eu cuidar melhor dele. Então, com certeza, eu tenho tirado esse tempo, aprendi durante esses 9 anos, tirar esse tempo para mim. E a gente continua falando de saúde. A partir de hoje, pessoas com deficiência também vão poder fazer o teste rápido para a Covid-19 aqui na capital, hein? O serviço implantado há uma semana, onde funcionava inclusive o hospital de campanha, está sendo ampliado. É para lá que a gente vai agora com Eduardo Ericeira, que tem mais informações. Oi, Eduardo.
Pois é, Adalberto, a gente se encontra aqui onde estava montada a estrutura do hospital de campanha, no centro de eventos do Multicenter Sebrae, e agora está em sistema de drive-thru. Vou conversar agora com o presidente da empresa maranhense de serviços hospitalares, Marcos Grande, que vai nos passar mais informações. Presidente, a gente vai começar agora pela iniciativa. A partir de hoje, as pessoas com deficiência já tinham um quadro de idosos, gestantes, já podendo vir fazer aqui o teste rápido. E hoje, essa novidade foi inserido esse grupo de pessoas com deficiência, né? Muito bom dia ao senhor. Bom dia a todo que nos assiste, bom dia aos profissionais da TV Difusora. Isso, a partir de hoje nós abrangeremos o nosso drive-thru para pessoa com deficiência. É mais um público prioritário, né, que vai ser atendido aqui no drive-thru. Presidente, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho que vem sendo realizado aqui. Positivo, né? Porque a questão da testagem é fundamental para esse acompanhamento do avanço ou da diminuição da doença. Pois é, Eduardo, a política de testagem no governo Flávio Dino sempre foi um dos pilares de sustentação do combate à pandemia. O estado do Maranhão foi o primeiro estado a ter um centro de testagem. Aliás, nós chegamos a ter 2 em funcionamento, da Beira-Mar e do PAN. E nessa fase da pandemia nós sentimos a necessidade de ter um instrumento de drive-thru, que é um instrumento do ponto de vista da logística. Ele facilita muito até pela política de isolamento. A pessoa que vem para cá, ela não precisa descer do carro, né? Ela é atendida dentro do carro. E nós estamos muito satisfeitos. Já vamos para a segunda semana do trabalho e nós já chegamos a atingir mais de 5.000 pessoas. Então, a partir de hoje entra esse novo público e nós, com esse trabalho, pretendemos ampliar, né? A nossa previsão inicial é que o drive-thru funcione até o próximo dia 30, mas, de acordo com a orientação do governo do estado, nós iremos ampliar e até atingir para outros municípios do nosso estado. Tá, presidente, eu queria que o senhor falasse também, a pessoa com deficiência tem que ter uma comprovação, né, para fazer o teste. Como é que será feita essa comprovação se realmente é uma pessoa com deficiência? Pronto, a comprovação, assim como o gestante, assim como o idoso precisa comprovar, a pessoa com deficiência também precisa comprovar. O que comprova é o laudo médico. Então, as pessoas com deficiência elas já têm o costume de ter esse documento e é esse documento que vai ser exigido a partir de hoje. Tá, funcionando só o sistema de drive-thru, como o senhor disse, houve essa expansão, esse trabalho que foi realizado, o hospital de campanha foi desativado, mas ele cumpriu o seu papel no assistencialismo durante o pico da pandemia aqui na capital, não é isso, presidente? O hospital de campanha na nossa rede foi estratégico. Ele foi montado dia 17 de maio, né? Não sei se vocês lembram, foi no pico da pandemia, né? E a gente considera que ele cumpriu 3 papéis fundamentais. No início, ele complementou o nosso trabalho, porque ele deu uma entrada de um quantitativo de leitos muito grande na nossa rede, a gente conseguiu usar nesse sentido. Numa segunda fase, ele já cumpriu, Eduardo, para o manejo do paciente. Por quê? Porque nós começamos a identificar que o paciente ele precisaria ser acompanhado de mais perto. E para isso a gente precisaria de leito, principalmente leito de enfermaria. E ele cumpriu esse papel e na fase final dele, ele cumpriu um papel também muito interessante, porque com o arrefecimento do quantitativo de pacientes com Covid, nós precisamos usar a nossa rede pública para as outras enfermidades. Então ele cumpriu um papel de um atendimento ambulatorial que foi fundamental também para a assistência da nossa rede pública. Tá ok, obrigado pela entrevista. Presidente da MCER, que é a empresa maranhense de serviços hospitalares, administra boa parte da rede hospitalar, da rede de saúde aqui no estado do Maranhão. A gente volta com você, Adalberto Melo. Lembrando que o horário aí começa daqui a pouco, né, Eduardo? 8 horas da manhã, né? Vai até que horas? Isso, o atendimento é realizado aqui no sistema de drive-thru de 8 até às 17 horas, portanto de 8 até às 5 horas da tarde. Obrigado, Eduardo, pela informação. Obrigado ao nosso entrevistado também. Portanto, de 8 às 5 da tarde aqui na capital, gente. Teste rápido da Covid-19. Claro que é para esse público específico, mas fica a dica aqui, portanto, inclusive, reforçando o horário. Bom, agora a gente vai à região dos Cocais, vamos ao leste maranhense, vamos a Caxias. Temos destaque de lá hoje, inclusive, na área de segurança, com a Raquel Souza, que está comigo ao vivo. Ô, Raquel, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o nosso programa. É o seguinte, Adalberto, nesse fim de semana, após ser acionada por populares, a equipe da Polícia Civil de Caxias encontrou mais uma ossada humana, dessa vez na zona rural do município, em um trecho de aproximadamente 50 metros da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com os primeiros levantamentos no local, feito pela equipe técnica de perícia, a vítima teria que ser identificada por meio de DNA
mas logo veio a suspeita de que a alçada, né, poderia ser de Raimundo Oliveira Gaído, de 65 anos, que estava desaparecido aí há 2 anos. A vítima teria sido reconhecida por um parente por alguns acessórios encontrados no local, ao lado da alçada, né, que a vítima estaria usando na ocasião do seu desaparecimento, como uma pochete, um cinto que estava, inclusive, intacto, né, e pedaços de roupa. De acordo com a família, o idoso teria desaparecido há 2 anos, ele teria saído para comprar medicamentos e não teria mais voltado. 2 meses depois, a motocicleta que ele estaria utilizando foi encontrada e também um documento de identificação. Lembrando, Adalberto, que esse é o 2º caso de ossada humana encontrada aí pela Polícia Civil em menos de 20 dias em Caxias. O primeiro caso, no caso a alçada, está passando ainda por exame de DNA, mas o resultado ainda não foi divulgado pela Polícia Civil e a gente está acompanhando aí. Nesse último caso, lembrando que apesar, né, dessa possibilidade da alçada humana ser identificada como de seu Raimundo Gaído, a Polícia Civil também levou o material para ser analisado e fazer exame de DNA. Adalberto. Obrigado, Raquel. Lamentável. Obrigado aí pelas informações. Tá aí a Raquel Souza, portanto, em Caxias, trazendo informações para nós. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo, mas antes a gente mostra como é que está o tempo agora. Imagens do climaauvivo.com para você, município de Açailândia. Imagens em tempo real. A gente vai mostrar para você aqui, ó. Hoje por lá, sol com algumas nuvens e não chove, hein? Não chove por lá. A gente tem a mínima de 23 e a máxima de 39 graus. A gente, lá em Açailândia, confirma para você, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 23 e 39 graus. O erro foi meu aqui, que foi rápido aqui para mostrar. A imagem está aí, ó. Açailândia em tempo real, agora sim. Está meio cinzento, o sol parece que não deu as caras ainda por lá, né? Imagens de Açailândia nesse momento, eu confirmo. Sol com algumas nuvens, não chove, a mínima de 23 e a máxima é de 39 graus. Aí está, portanto, imagem em tempo real para você na tela. Algumas nuvens ali no tempo nublado, algumas nuvens de chuva, inclusive na região você viu aí, né? Conforme diz a própria previsão para hoje. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, acidentes com morte marcam um fim de semana na região Tocantina. A gente vai mostrar também aqui que um prefeito, infelizmente, em um evento político, causou indignação ao expor surdos durante esse evento. A gente vai mostrar já para você qual foi a cidade em que isso aconteceu. E vamos refletir sobre o Alzheimer, uma doença ainda, hoje é Dia Mundial, inclusive, de conscientização. A gente vai falar dos cuidados, em especial com o diagnóstico precoce dessa doença. A gente volta já. De volta, Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, com a gente aqui nas redes sociais, muita gente acompanhando a nossa programação, Rodolfo, Paulo Roberto Santos, Miguel Luiz do Carmo também está lá em Caxias acompanhando a nossa programação, ligado com a gente, aliás, está em São Paulo acompanhando a nossa programação, Miguel Luiz do Carmo. É hora de falar de política, a participação é de John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, a gente tem aqui o caso de um prefeito no interior do estado, não é? Que estava no evento político e fez ali uma cena absolutamente abominável em relação aos surdos, inclusive. Aliás, 2 entidades, pelo menos até agora, já se manifestaram publicamente sobre esse ato. A gente tem o vídeo, inclusive. Em que cidade foi isso, John? Vamos lá, Adalberto. Foi Santo Antônio dos Lopes, né? O prefeito, pré-candidato a prefeito, Eunélio Mendonça, e ele promoveu um ato político na cidade de Santo Antônio dos Lopes e lá, de forma inusitada, ele chamou, segundo ele, o pré-candidato a prefeito, alguns surdos que seriam amigos deles para manifestar apoio aí à pré-candidatura dele. Foram 4 surdos que foram ali ao palanque. E o pré-candidato disse que eram surdos, amigos dele há muito tempo, que estava apoiando aí a sua campanha. Nós temos aí, inclusive, Adalberto, o vídeo que mostra essa situação aí, essa situação pitoresca na cidade de Santo Antônio dos Lopes. Lamentável, a situação lamentável. Vamos acompanhar aí. Depois do vídeo, a gente vai mostrar, depois do vídeo a gente vai falar, inclusive, vai mostrar aqui algumas notas de repúdio a essa situação que foi realmente lamentável. Só para confirmar que não é o prefeito, mas é um candidato à prefeitura. É o pré-candidato, exatamente. Pré-candidato. Pré-candidato a prefeito, o Eunélio Mendonça, que já foi, inclusive, prefeito da cidade.
né? Ele já foi prefeito da cidade, ali de Santo Antônio dos Lopes, e volta a concorrer novamente ao cargo lá do município. E isso aí foi um palanque que estava cheio de autoridades, inclusive estaduais, presentes nesse ato, nesse evento. Vamos ver se a gente acompanha agora. A gente vai mostrar daqui a pouco o vídeo, mas agora a gente vai ver a nota, John, Vamos lá. sobre que foi em relação a essa situação. Foram duas entidades que manifestaram. Sim. A gente pode encher, inclusive, a tela com a nota para ficar mais fácil das pessoas acompanharem. Essa nota é do Centro da Associação de Surdos do Maranhão, a primeira nota aí, manifestando repúdio contra a atitude do senhor Eunélio durante o discurso feito no município de Santo Antônio dos Lopes. A gente tem aí uma imagem e agora a gente vai ver o vídeo, a gente vai conseguir ver o vídeo, então, desse pré-candidato. Vamos lá. E pedir para os meus mudos subir aqui em cima, que me acompanhem em casa, de Santo Antônio dos Lopes. Os 4. Aqui em cima, ó. Os 4 que me acompanham em casa, no dia a dia, no sol quente, todo dia acompanhando o povo, são os 4 mudos de Santo Antônio dos Lopes, que me acompanham há mais de 15 anos, gente. Meu Deus, por respeito, inclusive, a essas pessoas que estão aí no palanque, né, os surdos, inclusive, a gente não vai mostrar o trecho do vídeo do que acontece daí para frente. Mas, enfim, a gente tem as notas aqui das entidades lamentando o que aconteceu e a gente mostra, então, essas notas. A gente tem, inclusive, 2 notas, né, que foram sobre essa situação. Vamos ver as notas? A gente vai colocar aqui as notas sobre essa situação, as notas de repúdio. Centro de Ensino de Apoio à Pessoa com Surdez, essa é a primeira nota, lamentando aí toda essa situação, a atitude desse candidato, e a Associação de Surdos do Maranhão já se manifestou também, John. Botou inclusive ali que o sujeito surdo é um cidadão ativo, que assume posições, né? Fala inclusive aí de que não podemos de forma alguma admitir que pessoas usem o surdo para chacota, expor ao ridículo, quer dizer, é bem mais forte ainda a nota da Associação dos Surdos, e com toda a razão. Né? Com toda a razão, Adalberto, com toda a razão, porque o pré-candidato devia, em primeiro lugar, não expor, né, os amigos dele, que ele chama de amigos, dessa forma. Segundo, se ele quisesse colocar os surdos para se manifestarem, não custava nada ter um tradutor, né, um tradutor lá ao lado deles, eles poderiam se manifestar e poderia ser feito, portanto, a tradução simultaneamente. E não entregar o microfone a eles, como foi feito. A gente não mostrou a imagem, mas a gente pode descrever. Foi isso que foi feito e por isso a indignação fica aqui também dessas entidades. Inclusive o pré-candidato já foi às redes sociais, já pediu desculpa em relação a esse caso, né? Ele disse que não era a intenção dele expor o ridículo esses amigos dele, que ele chama de amigos, e que lamentava muito nessa situação. Então a gente, mais uma vez, repudia esse ato aí e que no Maranhão todo, Adalberto, inclusive já de forma nacional, repercute essa situação lá, que foi provocada pelo pré-candidato a prefeito de Santo Antônio dos Lopes, o Eunélio Mendonça. Ô, John, agora a gente estava falando aí em ato político, em palanque. Vou falar em palanque. O prefeito de Ribamar, em palanque do prefeito de Ribamar, o deputado surpreendeu e pediu o voto por um concorrente. Foi um ato falho? O que aconteceu lá? Rompeu na hora que estava no palanque? Foi uma situação inusitada, Adalberto, viu? Porque no Parque Jair, ocorreu um evento do prefeito Eudes Sampaio, que é pré-candidato, que é candidato à reeleição, e lá, de repente, o deputado Marcos Caldas, ele estava no palanque e ele declarou voto para um outro candidato, que não era o Eudes. Nós temos aí, Adalberto, vamos ver aí o vídeo, hein? Vamos acompanhar. Vamos ver. Conheço o prefeito há muito tempo, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, mas como eu disse para ele, faço parte do PDT, e o PDT que tem um outro candidato, né? E eu não poderia deixar de acompanhar, que o J. Pinto é apoiado pelo meu partido. Engraçado como o Eudes ficou, né? O prefeito de Ribamar, acho que ele ficou surpreso como é que um deputado está no palanque dele lá, participando desse ato lá no Parque Jair, e de forma surpreendente, não é, abrupta, e ele pede voto para um outro candidato, para o concorrente do próprio prefeito. Ele até chega a elogiar, né? Ele ficou meio, o deputado... Tenta justificar, não, é meu amigo, eu gosto muito dele, mas eu estou aqui, eu tenho posição política, e lá em Ribamar, inclusive, Adalberto,
o presidente da Câmara, que também é candidato a prefeito, Beto das Vilas, ele saiu da presidência por conta de investigações na Câmara Municipal de Ribamar, da polícia. Então ele sai da presidência e assumiu a vice-presidente da Câmara Municipal de Ribamar, Marlene Monroy. Então a polícia vai conduzir essa investigação em relação ao Beto das Vilas, que até então é candidato a prefeito de Ribamar, era presidente da Câmara, foi afastado aí por conta de investigações e a Marlene Monroy assumiu no final de semana a Câmara Municipal de Ribamar. John, essa próxima notícia que a gente vai dar, eu queria que a gente mostrasse primeiro a imagem na tela. Vamos lá. Aí depois da imagem você comenta para mim o que essa imagem pode representar. Vamos lá? Vamos mostrar as fotos? São duas imagens. Vamos ver as fotos então do assunto do Partido dos Trabalhadores. Aí, ó. Vamos mostrar. Pode encher a tela com a imagem? Pode encher. Aí, ó. Aí o John vai responder para a gente aqui. John Coutrinho, o Partido dos Trabalhadores, é o da direita ou da esquerda? Qual é o PT aí? O PT está dividido, Adalberto, porque oficialmente o Partido dos Trabalhadores apoia a candidatura do PCdoB a prefeito de São Luís, que é o Rubens Pereira Júnior. A foto aí da esquerda. A da esquerda, que inclusive está com o vice dele, ao lado o seu vice, que é o vereador Norato Fernandes, que é do PT. Ok, né? Decisão nacional do partido, o PT apoia aqui em São Luís o Rubens Pereira Júnior do PCdoB. Mas no final de semana, o único deputado federal do partido, aí o Zé Carlos, deputado Zé Carlos, declarou apoio, não ao Rubens, declarou apoio ao Duarte Júnior do Republicanos. A foto da direita aí que a gente mostrou. A foto da direita. Além dele, além do Zé Carlos, outro petista, que é o secretário de Estado do Trabalho, Jobert. Então, dois nomes do PT, aí apoiando o Duarte Júnior, que não é o candidato oficial da direção nacional do PT. O próprio Lula divulgou nas redes sociais que aqui em São Luís o PT marcharia junto com o PCdoB, com o candidato do governador Flávio Dino, segundo ele, Rubens Pereira Júnior. Só que o deputado federal Zé Carlos ignorou essa determinação e aí declarou apoio no final de semana ao Duarte Júnior. É claro que isso gera um mal-estar muito grande dentro do Partido dos Trabalhadores, tendo em vista que o PT sempre foi um partido dividido, Adalberto, sempre foi um partido dividido, nas eleições eles nunca saem juntos. O próprio deputado Zé Inácio até agora não se manifestou, que é o deputado estadual do partido, né? O deputado federal Zé Carlos, o deputado estadual Zé Inácio, não se manifestou. O Márcio Jardim até agora também, que é mais próximo do Lula da direção nacional, faz parte, também não se manifestou. Então a gente observa aí, um partido dividido mais uma vez. Vai repercutir na semana. Como o próprio Márcio Jardim, que é da direção nacional do PT, que é maranhense, que é o petista mais próximo do Lula, ele disse que o PT é uma espécie de um punhado de caranguejo no fundo de um balde, né? Não se entende, né? Fica ali todo mundo brigando o tempo todo e acontece mais uma vez nas eleições de São Luís. Vamos ver aí como é que o partido vai se comportar a nível local e a nível nacional. Obrigado, viu, John? Até amanhã. Até amanhã. John Coutrinho é nosso colunista de política. Você ligado com a gente nessa manhã, ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado você que participa com a gente lá nas redes sociais, em especial no Facebook. Você diz lá qual o bairro que você está acompanhando a nossa programação aqui em São Luís, qual a cidade que você acompanha o Bom Dia em todo o país, já que estamos aí na rede mundial de computadores, né? Além Fronteiras. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer, uma data nacional também. Sobre o assunto eu converso agora com a geriatra Jacira Serra, que é a nossa entrevistada aqui do Bom Dia. Doutora, bom dia para a senhora. Bom dia. Doutora, está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Doutora, é importante, entre outras coisas, essa data para a gente refletir, por exemplo, sobre o diagnóstico precoce do Alzheimer. Pode fazer realmente diferença esse diagnóstico, doutora? Pode sim e deve. Viu, Adalberto? Infelizmente, no envelhecimento, a gente tem duas condutas. Ou as pessoas acham que tudo que o idoso está sentindo é normal do envelhecimento e não procuram uma orientação, ou ao contrário, basta a gente ter um pouquinho dos cabelinhos brancos, né? E as pessoas acham que qualquer esquecimento é Alzheimer. Então, a qualquer alteração que você esteja sentindo, ou seu familiar, mas que o esquecimento altere a vida do dia a dia, por exemplo, deixar um gás ligado, a porta aberta, estacionar o carro no seu trabalho, onde você estaciona todo dia e não sabe onde deixar, é bom procurar, então, um médico para tirar as dúvidas e não se automedicar ou achar que é normal do envelhecimento. Como é que as pessoas conseguem identificar, doutora, queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, essa diferença entre esse esquecimento natural e, por exemplo, sinais realmente dessa doença? Muito bem.
Dentro do envelhecimento natural, tem as alterações de quem está envelhecendo, tem as demências e tem um hiato que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Então, o que chama a atenção não é um esquecimento, meu Deus, onde eu botei minha chave, mas que aquele esquecimento vai repercutir no dia a dia. É uma pessoa que dirigia e, de repente, ela começa a dirigir, diz, gente, eu parei no meio da rua porque eu não sabia para onde ir. A dona de casa que começa a ter dificuldades para fazer as suas atividades de casa. Então, são esquecimentos que vão interferir e repercutir na vida diária daquela pessoa. Essa doença pode vir também, doutora, acompanhada de depressão, ansiedade e apatia? Muito interessante. É muito importante a gente separar o joio do trigo. Então, às vezes, a demência, que as pessoas já ficam dizendo que a demência é uma depressão, é uma alteração metabólica, é uma alteração de distúrbio hidroeletrolítico. E, às vezes, a depressão vem porque, no início, você não está totalmente esquecido. Então, você começa a perceber que você está tendo dificuldade. Imagina um professor que, no meio da aula, começa a esquecer o que ele vai dizer. Então, ele começa a ficar deprimido. Por isso, mais uma vez, eu friso a importância de procurar um médico para fazer o diagnóstico diferencial. Segundo a Organização Mundial de Saúde, pessoal, estima-se que existam no mundo em torno de 50 milhões de pessoas com demência e apontam que esse número, inclusive, deve triplicar nos próximos 30 anos. Doutora, a gente está num período de pandemia e a gente sabe dos cuidados que a família deve ter, por exemplo, com as pessoas que têm Alzheimer. Nesse período de pandemia especial, onde geralmente ficam realmente em casa, independente do grau em que estão, é preciso que a família dê uma atenção especial. Como fazer nesse período aí, e que em geral são idosos, claro, fica aquela preocupação de sair de casa também. Como lidar com a doença nesse período de pandemia? Adalberto, nesse período de pandemia, eu tenho observado, eu fiquei 4 meses em casa, agora que eu estou saindo, com todo cuidado, que as pessoas ativas tiveram muita depressão e ansiedade. E os nossos idosos dementados, quer dizer, que possuem algum grau de demência, fizeram muito delírio, agitação, agressividade, porque muitos familiares preocupados liberaram os cuidadores. Então, eles sentiram falta daquelas pessoas que estavam no dia a dia. Liberaram o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, tão importante para essas pessoas. Então, eu tenho observado que essas pessoas, claro, com o cuidado dessa família, estão decaindo muito da parte cognitiva. Então, eu estou pedindo aos familiares, com todos os cuidados, volte o cuidador, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, porque os idosos já estão apresentando alteração cognitiva com piora do quadro demencial. É possível, doutora, falar em prevenção em relação ao Alzheimer? Adalberto, como a gente ainda não tem um diagnóstico de certeza por que eu faço Alzheimer, eu digo sempre que a prevenção é a prevenção que dizemos para todas as doenças crônico-degenerativas do envelhecimento. Uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes. Vejam o que eu estou dizendo, alimentação. Não é complexo vitamínico, como o povo tem a mania de ir para a farmácia. Uma atividade física regular, caminhada, hidroginástica, natação, tudo é para todos nós que estamos envelhecendo. E uma atividade mental. O grande problema das pessoas é que elas se aposentam da vida. A gente não pode parar. Então, isso é uma prevenção para todos nós, para todas as doenças crônico-degenerativas do envelhecimento. Doutora, para encerrar, nosso tempo já está quase se esgotando. Além daquela fase da perda de memória, a doença vai avançando para outras fases. Quer dizer, a própria irritabilidade é um traço normal da doença, não é? Isso. Pode começar com um quadro de alteração de memória e depois ela vai evoluindo. Alteração de humor, de comportamento, dificuldade para falar, vai diminuindo o número de palavras, dificuldade para caminhar. É uma evolução. A demência de Alzheimer ela tem uma evolução de 10 a 15 anos. Então, é um tempo longo de alteração do comportamento dessas pessoas. Doutora Jacira Serra, muito obrigado pela entrevista, muita saúde, muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite e parabéns pelo programa.
Obrigado mais uma vez. Doutora Jacira Serra esteve conosco aqui falando sobre o Alzheimer, uma data tão importante hoje aqui, gente, né, relacionada a essa doença. E nesse período de pandemia, portanto, a doutora acabou de falar, um aumento aí em relação a esse quadro, quanto aos idosos, e a gente quer aqui deixar claro que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, que é extremamente importante. Muitas pessoas têm dúvidas, inclusive, né? O preparo, existem os cuidadores de idosos também que vão se informando cada vez mais sobre o assunto. A Defensoria Pública aqui do Estado tinha um trabalho de capacitação importante que deve ser retomado em relação a esses cuidadores de idosos. E a família, o apoio da família é fundamental, principalmente nesses casos, hein, gente? Você ligado aqui no Bom Dia, vai lá, participa com a gente nas nossas redes sociais, no Facebook. Qual bairro que você está acompanhando o Bom Dia? Qual a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia nessa manhã, hein? A gente daqui a pouco registrar mais uma vez a sua participação aí, trazendo informações a respeito, registrando aí a sua participação onde quer que você esteja, acompanhando a nossa programação, tá bom? Agora a gente tem a participação do Eduardo Aliceira, que está comigo aqui ao vivo. Ele vai falar da agência do INSS, porque hoje havia previsão da abertura das agências aqui na capital, aliás, no estado, né? Era semana passada, segunda-feira, ficou para hoje, no caso aqui do Maranhão, mas nem todas as agências vão abrir. Eduardo está lá no centro da cidade, em frente à agência. Eduardo. Pois é, Adalberto, é justamente uma das que vai reabrir, né? Aqui no estado do Maranhão, foi autorizado em todo o país que as agências do INSS abrissem a partir do dia 14, mas aqui no estado do Maranhão ficou para esta segunda-feira. Algumas pessoas já estão aguardando aqui. A gente lembra que para que as pessoas sejam atendidas presencialmente, é preciso que haja o agendamento, marcar ou remarcar a perícia médica, por exemplo. O segurado deve acessar o portal covid.inss.gov.br para saber qual agência está aberta e se já oferece o serviço, ok? Além dessa agência aqui do INSS na Parque do Bom Menino, apenas a gerência de Imperatriz também vai estar reabrindo as portas aqui no estado do Maranhão. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Por falar nisso, a gente vai em Imperatriz. O final de semana foi marcado por vários acidentes por lá. Está comigo aqui na tela Imperatriz e a gente vai acionar agora com o nosso Marcelo Júnior. Ô Marcelo, vários acidentes aí, não é? Infelizmente. Olá, Adalberto. Bom dia para quem assiste a TV Difusora na manhã desta segunda-feira. Um final de semana violento nas rodovias federais que cortam a região tocantina. E mais uma vez, acidentes com mortes envolvendo motociclistas. A primeira ocorrência ocorreu por volta das 2h40 da manhã do domingo, no município de Campestre do Maranhão, na rodovia BR-010. Um carro acabou colidindo frontalmente com uma moto. E nesta colisão, o motociclista acabou morrendo no local. A vítima é Matheus Alves Soares, de 19 anos. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender essa ocorrência e, no momento que fazia o atendimento deste fato, às 5h40 da manhã, uma nova ocorrência a cerca de 20 metros do local da primeira acabou ocorrendo. Uma motocicleta transitava no sentido Porto Franco a Campestre do Maranhão. 3 pessoas estavam numa moto, eles observavam o primeiro acidente e aí veio um carro por trás e atingiu fortemente essas pessoas que estavam nesta moto. E aí elas acabaram também sendo atingidas realmente fortemente. Complicado lá em Imperatriz a situação no final de semana, né, com esses acidentes que aconteceram. E a gente vai encerrando o nosso Bom Dia por aqui. Amanhã tem mais, a gente se encontra. Tchau.